sobre um tema muito pedido para vocês lá no meu canal do Instagram, tá? Eu até vou deixar o nome aqui para vocês estarem aparecendo por lá também. Lembrando, lá nós temos aula todos os dias no nosso 759, onde eu estou ao vivo com você lá no nosso canal do Instagram, lá do nosso perfil do Instagram. E lá você pode conversar comigo, trazer seus problemas, enviar fotos dos seus procedimentos, dificuldades e problemas que você esteja enfrentando para eu conseguir resolver com você e sim, te capacitar para você alcançar a duração de mais de 40 dias. Como eu disse todos os dias, lá no nosso perfil do Instagram, Ana Cílios Academy, você tem aula toda segunda a sábado, às 7h59 da manhã, tá bem? Com temas que vocês podem trazer de problemas que vocês estejam enfrentando na extensão de cílios. Hoje nós vamos falar sobre aquela cliente que ela já realiza o procedimento com você há um bom tempo, sendo aplicação, manutenção, procedimento de extensão de cílios, e mesmo assim, por algum motivo ou outro que você não sabe ainda, ou que você quer resolver esse problema, ela surge com alergia, ela surge com irritação. A gente vai aprender nessa aula o que causa isso, o que nós devemos fazer de forma profissional e segura para evitar esses problemas em nossos clientes, tá bem? Mas antes eu preciso falar para você o que é essa alergia, o que é essa irritação, tá? Basicamente, essa alergia e irritação é algo que o corpo humano responde a um indivíduo, a um agente, a uma química, a um material que ele não está aceitando também, tá bem? Então ele responde de uma forma de inflamação, de uma forma de coceira, inchaço, dor. Ele tá querendo ao máximo expulsar esse material, expulsar essa química do corpo da cliente, tá? Então, no caso, a cliente ter uma reação alérgica sobre o procedimento da extensão de cílios, é porque o organismo dela não tem a imunidade suficiente ou não se adaptou de uma forma segura a este material, e sim, ele está o máximo possível tentando jogar esse produto fora, expelir essa química da extensão de cílios, tá bem? E por que motivo ocorre essa alergia aqui nas nossas extensões de cílios? Os motivos podem ser variados, tá? Sendo desde produtos da higienização que podem irritar os olhos da cliente, deixando muito alcalino ou trazendo uma acidez maior, prejudicando esse fio, tá? Prejudicando a saúde ocular da cliente, ardendo, tá? Cerca de 90% das alergias e problemas de irritações que surgem sobre a extensão de cílios, o culpado é o adesivo, tá? É a cola. Pois, por que motivo? Bom, o nosso adesivo, a base de cianoacrylátero, então se você utiliza um adesivo cianoacrylátero para realizar o procedimento da extensão de cílios, uma grande porcentagem das clientes não terão irritação a ele. Porém, há uma pequena quantidade que podem sim ser propensos à irritação e alergia sobre este material, tá? Então, o nosso adesivo, basicamente, ele contém essas composições. Primeiro, o nosso cianoacrylátero, que é a composição que vai fazer o papel de aderência. Como assim? Ele vai fazer o papel de grudar, tá? Então, ele vai colar as extensões de cílios em cima do fio natural da sua cliente. A aderência é o ato de colar os fios, tá? Colar o fio natural com o fio artificial, a extensão de cílios, tá? Isso é o papel do cianoacrylátero. Também a resistência. É quando sim, quando a cliente vai pentear esses cílios, quando a cliente vai lavar esses cílios, tá? Ou coçar ou piscar, ele vai resistir a impactos, resistir a trações que podem ocorrer no momento de coçar, no momento de limpar, tá? Então, esse é o papel do cianoacrylátero. Nós temos também presentes no adesivo PMMAs, que são espessantes, onde eles vão conseguir diluir esse cianoacrylátero e também trazer a capacidade de viscosidade. Então imagine, se o seu adesivo fosse muito firme, muito duro, igual uma massinha mesmo, aquelas escolares, seria muito ruim se trabalhar com esse material, conseguir mergulhar o fio da extensão de cílios nesse adesivo e trazer para os cílios da cliente, até ele realizar a acoplagem correta. Então, esse PMMAs, eles vão fazer o papel de conseguir diluir esse cianoacrylátero, garantindo uma resistência também no nosso procedimento.
E nós também temos em nosso adesivo o Carbon Black. Carbon Black vai fazer a função de trazer a cor preta na extensão de cílios, facilitando o nosso acabamento também em trabalho. Então, uma grande quantidade, sim, das alergias que acabam surgindo no procedimento da extensão de cílios é sim causadas principalmente pelo cianoacrylátero, tá? Por ele ser uma composição mais forte, semelhante à supercola, tá? O super bonder, ele sim, tem uma chance da cliente ter alergias sobre este material, mesmo ela já realizando esse procedimento da extensão de cílios com você há 1 ano, 8 meses, 5 meses, pode ocorrer sim de o organismo dela não ter mais imunidade sobre esse material, por exemplo, né? Não conseguir se proteger a esse material ou não aceitar estar mais sensível a essa química, tá bem? Extensionista, se a sua cliente hoje surgir para você com problemas de alergia, reclamando de vermelhidão nos olhos, de inchaço ou de até sensação de areia dentro desses olhos, e sim, ela ter realizado a manutenção com você, sendo que nos outros procedimentos não ocorria esse problema, você não passava por essa situação, o que você deve estar passando à sua cliente, os cuidados que ela deve fazer para você conseguir resolver este problema que acabou surgindo da alergia, tá? Nesse momento, extensionista, você vai indicar que essa cliente higienize esses fios em casa, lave muito bem, de 3 a 4 vezes, se possível, enxague ali com soro fisiológico, tá? Para conseguir retirar todo esse eadema. Esse eadema é uma massinha, é uma sujeira que vai criar muito nesses fios, vai criar nesses cílios, tá? Que é o próprio organismo da cliente que tá liberando essa massinha, que ela contém oleosidade, ela vai conter ali a função de conseguir remover qualquer tipo de bactéria, de fungo que esteja ali, tá? Ela vai conseguir estar removendo as suas extensões de cílios. Porque esse fio natural da sua cliente vai estar todo sujo de óleo, todo cheio dessa massa, desse eadema, e é onde as extensões de cílios não vão conseguir permanecer, tá? E onde elas vão acabar sendo liberadas pelo próprio organismo. Mas nesse momento, o correto é não deixar esse eadema, porque ele acumula-se bactérias, acumula-se sujeira, então a sua cliente deve sim higienizar os cílios muito bem. Se depois de 3 dias ela realizar a manutenção com você, ou já é a terceira, quarta vez que ela vem e reclama dessa alergia, indique para ela realizar uma higienização bem branda, tá? E sim utilizar o soro fisiológico e vir ao seu espaço, vir ao seu estúdio, tá bem? Nesse momento você vai analisar esses fios, analisar a situação. Se for um estado mais grave, você não pode tá realizando essa remoção, a não ser com o pedido médico. Então, o correto é ela ir a um oftalmologista. Mas nesse momento, se for um estado de coceira, ou um leve inchaço, ou sim um leve olhos vermelhos, você pode realizar essa remoção, tá? Uma frase muito famosa que acaba vindo, as clientes comentam. Ana, o que acontece que as clientes acabam comentando? Eu vou tentar ficar mais uns 3 dias com as extensões de cílios, eu vou lavar bem, eu vou cuidar, mas eu não vou remover agora não, então eu vou ficar mais uns 3 dias. Bom, nessas clientes em especial, você deve realizar a remoção total. Por quê? Nesse momento, nesse estado que ela veio a você reclamando de coceira ou de inchaço, uma vermelhidão, é o início de uma irritação, o início de uma alergia, tá? Que pode sim acabar se tornando um problema bem mais sério, tá? Um problema que pode prejudicar muito o seu procedimento, danificar a duração e também a saúde ocular dessa cliente. Então, nesse momento, você vai sim conversar com a cliente, explicar como que funciona e realizar a remoção dessas extensões de cílios, porque é o início dessa alergia. Se por algum acaso esse ponto piorar, causar algum problema, isso não vai ser legal para você e muito menos para a cliente. Ana, qual é a forma correta de realizar a remoção desse material, dessa extensão de cílios? Nós temos 2 remoções hoje no mercado, remoção mecânica e química. O indicado nesse momento, clientes com alergias, clientes com olhos coçando, olhos inchados, tá? Que são alguns dos sintomas. Além de vermelhidão, sensação de febre, de calor sobre a região dos olhos, tá?
você deve sim realizar uma remoção mecânica, tá bem? Porque é onde você vai abrir esses fios das extensões de cílios, assim como banana, descascar, tá? Cada um dos fiozinhos, removendo, retirando esse adesivo, retirando essa extensão de cílios, tá? E depois você pode higienizar bem os olhos da cliente, que essa sensação, que essa irritação e sensibilidade que o corpo tem sobre o material, ele vai se amenizando com o tempo, porque a gente removeu esse agente alérgico, tá? Que possivelmente era o cianoacrylátano. Nós vamos conhecer outros também nessa aula. Mas nesse momento, você vai realizar essa higienização. E sim, se por algum acaso você não conseguir remover esses fios, essas extensões de cílios com a remoção mecânica, você deve vir com uma remoção química, tá? Evite ao máximo a remoção química em clientes que têm alergias, em clientes que estão com olhos inchados, olhos coçando, olho vermelho. Mas se não der certo com a remoção mecânica, você não conseguir, aqui você deve realizar uma remoção química, tá? O principal é retirar esse procedimento da sua cliente. Esse é o foco, tá? Então, nesse momento, para você remover com a remoção química, lembre-se, o nosso adesivo, o removedor químico, o papel dele é diluir esse adesivo para facilitar a remoção. Então, o nosso adesivo, nesse momento, ele vai estar no estado sólido, onde ele não vai estar mais líquido, assim como você o pegou para utilizar para realizar a acoplagem, tá? Então, ele vai estar sólido, ele vai estar emborrachado, plastificado sobre o fio natural da sua cliente. Ele está firme, ele está aderido e resistente a esse fio. Então, para você conseguir remover, se você não conseguiu com a remoção mecânica, você virá com o removedor para ele conseguir se liberar com facilidade. O removedor, ele é um produto ácido, ele vai conseguir diluir esse cianoacrylátano, fazer com que ele volte ao seu estado inicial, que ele volte ao seu estado líquido, tá bem? E nesse momento, o cianoacrylátano, ele vai ter reações químicas. Ele vai começar a liberar fumo novamente, ele vai começar a arder o olho da sua cliente novamente. Então, esse passo é muito importante, você deve sim realizar essa remoção química, mas de uma forma segura, de uma forma atenta. Então, você vai aplicar abaixo dos olhos da sua cliente pads em gel, são protetores de pálpebras em gel, para conseguir evitar ao máximo esse contato do cianoacrylátano, que vai estar diluído junto com o removedor, sobre a pele dessa cliente. Aplicar o mínimo possível de removedor químico sobre essa haste, tá? Sobre esse fio natural da sua cliente, para conseguir realizar essa remoção. E estar muito atenta nesse passo da remoção química, tá? Conseguir evitar ao máximo possível, mas se não der, faça bem feito. Depois que você conseguir deixar o tempo correto para realizar a remoção desses fios, você vai retirar todo esse removedor químico, todo esse adesivo que ainda persiste no fio natural da sua cliente. Pode ser com papelzinho toalha seco, tá? Depois você vai enxaguar, mas eu quero que você enxague não, você vai higienizar, mas eu quero que você higienize somente com shampoo. Não importa se é shampoo Johnson, não importa se é um higienizador de extensão de cílios. Não use água, só shampoo. Você pode higienizar, tá? Uma vez, vem com papelzinho toalha, retira o excesso da espuma, higieniza mais uma vez. Eu quero que você consiga retirar todo esse excesso de removedor químico desse fio natural. E depois você pode vir enxaguando, tá? É isso que você vai realizar para conseguir remover esse material, remover essas extensões de cílios, sem aumentar a irritação, sem aumentar o inchaço, a vermelhidão dos olhos da sua cliente, tá bem? E se por algum acaso a sua cliente enviar uma mensagem informando que está com alergia, que está com coceira, inchaço, a visão embaçada, uma sensação de olho quente, olho febril, né? O que você deve fazer? Indicar que ela vá a um médico, tá? A um oftalmologista, porque ele vai conseguir indicar a medicação correta, mesmo que seja um antialérgico, ele vai conseguir estar indicando a essa cliente para ela tratar e, se for possível, a nossa remoção aqui também. Mas, claro, varia-se o que o médico determina nesse estado da sua cliente. A única coisa que você pode estar indicando à sua cliente, porque nós não somos médicas, nós não podemos indicar colírios, não podemos indicar medicamentos, não podemos indicar nada, tá? Pomada, nada. Nesse momento, você deve sim, além de trazer todo esse cuidado com a sua cliente, apresentar a ela
a opção de ir a um oftalmologista ou ir à farmácia. São profissionais que estão capacitados para conseguir tratar a sua cliente, trazer informações concisas, informações claras, para que ela consiga tratar essa irritação e alergia, tá? Claro, após ela passar por esses especialistas, ela vai estar retornando a nós para nos informar ou enviando uma mensagem: olha, me indicaram usar esse medicamento por 3 dias, depois eu posso estar aplicando novamente as extensões de cílios, ou eu utilizo por 3 dias, vejo como que está a irritação, a alergia, e eu continuo com as extensões de cílios. Então, vai conforme esses dados apresentados, tá bem? Então, o correto é, em casos mais extremos, visita o oftalmologista antes de nós mexermos nessa extensão de cílios, tá? Porque pode ser por vários motivos que tenha surgido. Como eu disse, uma irritação sobre o cianoquilatro, ou até mesmo sobre os PMMAs ou Carbon Black, tá? São essas 3 composições. Mas, Ana, a minha cliente, ela nunca teve alergia, nunca teve irritação. E nesse último procedimento, ela reclamou de ardência, de olho vermelho. Não é nada grave, a gente não precisou realizar essa remoção. Permaneceu ali uns 2 a 3 dias e ela continuou com os procedimentos, não prejudicou a saúde ocular, nem o fio natural dela. E agora ela está retornando para realizar a aplicação, para realizar a manutenção. O que eu posso fazer para evitar esse problema? Evitar essa sensação de queimação nos olhos, de olhos vermelhos. Você tem uma opção, você pode realizar a aplicação das extensões de cílios com adesivos transparentes. Adesivos transparentes contêm, sim, cianoquilatro, que é a química que vai fazer a aderência, tá? Contém os PMMAs, que vai trazer a viscosidade, mas não tem presente o Carbon Black em sua composição. Nesse momento, aqui, a sua cliente pode, sim, se adaptar melhor a esse produto, por conta da presença de uma química a menos. Então, não teremos aqui o Carbon Black para conseguir irritar a nossa cliente, porque há pessoas, sim, que têm irritação à coloração desse adesivo, ao pigmento desse adesivo, tá bem? Então, você pode estar trocando entre um procedimento ou outro e verificar se ainda persiste, tá? Pode ser apenas uma sensibilidade que ela teve naquele período com esse material, com esse produto, tá? Ou senão ela vai estar persistindo durante ali os meses a passar. O corpo dela pode criar imunidade sobre esse material ou não, tá? Então vai muito da cliente. Se a cliente estiver passando por esses probleminhas com a irritação, com a alergia, você pode estar realizando a remoção, se não for um estado mais grave, não se necessário ir a um médico oftalmologista, você pode realizar essa remoção de forma mecânica, deixar ali uns 10 a 15 dias e realizar a aplicação novamente e ver como que se dá, tá? Fazendo adaptações, como eu disse, o uso ali de um adesivo transparente ou, claro, atenção no momento de procedimento. Atenção que pode ser trazida no momento de isolamento de fios inferiores. Então, quando você for isolar os fios inferiores da sua cliente, você deve isolar corretamente, sendo com pad ou fita, tá? O nosso pad, a superfície acima dele é um tecidinho bem fininho, bem leve, e abaixo é um material gelatinoso. Esse material gelatinoso, ele contém composições de aderência, composições para colar aqui sobre a pele da nossa cliente, tá? Então, há pessoas que têm alergia sobre esse material gelatinoso. Então, você pode estar trocando entre um procedimento ou outro, retirando o pé, utilizando outras fitas, tá? Outros protetores de pálpebra que você vai estar conhecendo aí, tá? Nesse momento, você pode estar evitando também essa irritação e alergias, que talvez nem seja sobre o cianoquilatro, com o cuidados com as fitas, tá? Principalmente com a fita texturizada. A fita texturizada, em sua superfície, se encontra-se algodão. Algodão, ao entrar em contato com o nosso adesivo cianoaquilatro, ele vai entrar em combustão, onde ele vai começar a derreter esse tecido, esquentar esse tecido e liberar mais gases tóxicos, tá bem? Então, evite ao máximo fita micropor, que é a fita texturizada aqui, sobre o isolamento inferior desses fios, tá? Então, você pode estar utilizando fitas transpor, onde elas são, assim, plastificadas, a sua superfície ela é toda de plástico. Você pode realizar o isolamento dos fios inferiores, mas deixe sempre uma distância de 2 a 3 milímetros desde a linha d'água da sua cliente, tá?
Por conta de que, se nós trazermos dentro dos olhos da cliente ou se aproximar muito a linha d'água, a cliente vai movimentar esses olhos conforme o procedimento e ao essa fita entrar dentro dos olhos da nossa cliente, ela vai ter um contato direto com a esclera desses olhos, a inflamando, a arranhando, a machucando, tá? Então, pode ser que daqui 3 dias a sua cliente venha com o olho cheio de pus, por conta que a esclera dela está machucada, está ferida, tá? Então, vai inflamar e vai prejudicar muito em procedimento. Então, esses são os cuidados que você deve ter para evitar essas irritações e alergias. Claro, sempre levando em consideração a saúde ocular dessa cliente. E sim, é possível as nossas clientes terem alergia, irritação sobre o material da composição da extensão de cílios, mesmo ela já realizando há um bom tempo esse procedimento com nós, tá? Então, sempre se atente, esteja procurando adesivos de qualidade, material de qualidade e levando em consideração a saúde ocular dessa cliente. Realize o procedimento corretamente e não tenha que se preocupar, tá? Se você fazer tudo certo e mesmo assim a sua cliente persistir com alergia, foi algum dado que ela omitiu no momento de preenchimento da ficha anamnese, tá? É certo vocês realizarem o preenchimento da ficha anamnese pré-atendimento com a sua cliente, com informações claras para ela te trazer e vocês conseguirem apresentar o melhor procedimento e técnica para essa cliente, tá? Então, aqui a gente já está finalizando. Para as meninas que não se inscreveram no canal, a gente tem aula todos os dias de segunda e quinta-feira aqui com vocês presentes. Lembrando, as meninas que não estão do nosso Instagram, vou deixar aqui embaixo o link do Instagram para vocês estarem lá também, com aulas diárias, tá? De segunda a sábado. A gente lá também tem vários posts, imagens e práticas com vocês. Então, eu estou aqui para que vocês precisarem. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, tá? Sobre esse tema de cliente que surge com problemas de irritação, que surge com problemas de ardência, com problemas de olhos vermelhos, visão embaçada, sensação de febre sobre os olhos, que eu vou estar aqui para te ajudar. Tchau, tchau, extensionista!